Estamos com mais uma videoaula em que nós vamos falar sobre operações com números inteiros, dando destaque às regras de sinais. As primeiras operações que nós vamos ver vai ser o caso da multiplicação e da divisão. Para estas duas operações, as regras de sinais são bem simples. Se nós temos sinais iguais, implica que o resultado da operação sempre será um número positivo. Por exemplo, se eu tiver menos 2 multiplicado por menos 4, como são dois números de mesmo sinal, o resultado será um número positivo, neste caso 8. Ou quando eu tenho mais 2 multiplicado por mais 5, que neste tipo de notação seria equivalente a fazer 2 vezes o 5, o resultado também é um número positivo, que vai ser o 10. Observe que nesta operação fiz uso do parênteses para poder deixar bem claro que o que nós estamos fazendo é a multiplicação do número menos 2 com o número menos 4. A falta desse parênteses poderia levar a uma ideia equivocada de, em vez de ser uma operação de multiplicação, que nós estivéssemos trabalhando com uma operação de subtração. Então é essencial o uso do parênteses neste tipo de notação para que não haja dúvida que tipo de operação nós estamos fazendo. No caso desta operação, em que os números positivos também podem ser representados sem o seu sinal, não teria necessidade do uso do parênteses. A mesma coisa ocorre quando nós fazemos a divisão. Se eu pegar, por exemplo, menos 15 dividido por menos 3, a divisão entre dois números de mesmo sinal, o resultado vai ser positivo, que neste caso vai ser o 5. No caso que nós temos sinais diferentes, o resultado da operação será sempre negativo. Por exemplo, menos 3 multiplicado por mais 4, como são dois números de sinais opostos ou sinais diferentes, o resultado vai ser um número negativo, que neste caso vai ser o menos 12. O mesmo vale para a divisão. Menos 20 dividido por 4 são dois números de sinais diferentes ou sinais opostos. O resultado vai ser um número negativo, dado por menos 5. Então, resumindo essa primeira parte, no caso da multiplicação e da divisão, quando nós temos sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Já no caso da adição e subtração, algumas coisas têm que ser observadas com relação à equivalência das operações. Por exemplo, se eu pegar o menos 9 e estiver somando com 8, o resultado desta operação é equivalente a fazer 8 menos 9, cujo resultado é menos 1.
Isto se deve ao fato de que essa operação na realidade é uma soma, a soma é comutativa, ela seria igual a 8 mais menos 9, e aqui nós aplicamos o mesmo tipo de regra de sinal usado na multiplicação e divisão. Nós temos o encontro de dois sinais, e quando ocorre o encontro de dois sinais em que eles são diferentes, o resultado é menos. Então ficaria 8 menos 9. Um outro exemplo em que pode ocorrer encontro de sinais. Por exemplo, fazendo 11 menos 3. Neste caso, nós temos o encontro de dois sinais iguais, menos e menos. Então, o resultado deste encontro de sinais, a gente aplica a mesma regra usada aqui na multiplicação e divisão. Sinais iguais, positivo. Então, esta operação é equivalente a fazer 11 mais 3, cujo resultado é 14. E em outra situação, nós poderíamos ter, por exemplo, menos 7 menos mais 3, novamente encontro de sinais diferentes. Isso é equivalente a fazer menos 7 menos 3, cujo resultado vai dar um número negativo, menos 10. Bom, com essa revisão das regras de sinais, eu convido a vocês a fazerem os exercícios referentes a essa videoaula e bons estudos.